Então, conceitos iniciais, nós temos aqui o conceito simples aqui de música, dizendo que a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente com ordem, equilíbrio e disposição proporcional ao tempo, né? Esse exemplo aqui que eu trago é um exemplo de uma música monofônica, apenas uma melodia, né? Sem acompanhamento, ainda da escrita para harmonia, para ritmos. Então, isso do período medieval. Vamos ouvir aqui um trecho para a gente nos remeter, né? Nos apropriarmos dessa linguagem aqui. Então, nós temos aqui, como eu havia falado no início, né, um exemplo de música medieval, onde esse tipo de conhecimento musical era restrito a pessoas privilegiadas da época, né, como, por exemplo, na sociedade da época, muitas informações do conhecimento científico, né, acadêmico, eram enclausuradas, vamos assim dizer, né? Estavam dentro dos mosteiros, que eram pessoas estudiosas, tinham esse acesso e poucas outras tinham esse acesso a informações não só musicais, mas de outro nicho também do conhecimento científico. Então, aqui eles trazem apenas a melodia, né? Então, é interessante nós começarmos daqui, pois para trás vai interessar a quem for pesquisar historicamente, né? E no nosso caso, como a gente está apenas iniciando nessa jornada da aprendizagem musical, a partir desse conhecimento aqui é o suficiente para a gente, né? Onde nós temos aqui a tonalidade, que depois nós vamos rever isso com mais refinamento, né? Nós temos apenas a indicação da tonalidade e a melodia. Então nós temos aqui, tanto é que, e o andamento aqui, né? E nós não temos ainda nem a armadura de clave, então é apenas as notas aqui. Então, por que eu estou falando isso? Para demonstrar para vocês o quão ainda estava sendo organizado essa escrita musical que nós temos hoje, né? Então nós temos aqui Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. E aí vai. Então, a coisa ainda não estava delineada como está hoje, né? Então, assim, falta aqui algumas informações que hoje nós temos melhor desenhada, ok? Vamos avançar. Então, outros conceitos iniciais aqui, né? Que a melodia é uma parte da música, né? Que é a combinação sequencial, ou seja, no caráter horizontal da música, né? De notas musicais e silêncios dispostos no tempo de modo a formar um sentido musical. Então, melodia são aquelas notas após notas, né? Que dá um sentido musical. Um conceito simples, né, de melodia. Harmonia, conjunto de sons dispostos em ordem simultânea, mas na concepção vertical. O que é a concepção vertical, né? Ao passo que a melodia é a concepção horizontal, né? No tempo, a harmonia ela é vertical. E nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. O contraponto. Muito embora quase não vamos usar no início, mas precisamos entender para quando estivermos tocando nós sabermos o que é e aonde localizarmos e como, se precisarmos, para quem for se especializar em música aí, vai precisar muito de saber o que é e quais as classificações que permeiam por esse conceito do contraponto musical, né? Então, contraponto, conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea, né?
ou seja, sendo na concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música, ok? O som. O som, quando fala som, nós estamos falando do som que é um som da concepção física, né? E ainda não musical. E aí a música está dentro da concepção física. Então vamos lá. Conceito de som é uma vibração que põe em movimento as moléculas, né? As partículas, que são as moléculas, do ar e de outros materiais, né? Porque o som também pode ser propagado na água, então, entre outros materiais possíveis, né? O mais comum no nosso meio é o ar, porque nós somos... é onde nós vivemos, né? E percebemos, estamos mais aculturados, vamos assim dizer, perceber esse som, né? Então, na forma de ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Essas atingem, essas ondas sonoras, né? Que são as vibrações colocadas em movimento dessas partículas do ar, elas atingem a membrana do tímpano do nosso ouvido, fazendo-a vibrar. E transformadas em impulsos nervosos, essas vibrações são transmitidas ao cérebro, que as identifica como tipos diferentes de sons. Então nós temos essa ilustração aqui, onde nós podemos ver, temos dois tipos de onda. Onda é a vibração que nós falamos do corpo que põe em vibração as partículas, onde aqui, essa linha horizontal significa o tempo, né? Linha do tempo. E aqui o desenho do que é formado pela onda, fisicamente. Então aqui quando ela sai aqui do ponto de partida da vibração e faz esse ciclo, vai no ápice da onda, da crista, né? E depois no vale aqui, chegou no ponto aqui da linha horizontal, ela completou um ciclo, né? E assim sucessivamente, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Então assim, esses são ciclos por segundo que nós falamos, que é medido em hertz, né? E esses ciclos determinarão a frequência, né? Ou seja, a velocidade, a frequência, que medida em hertz, nós vamos, na música, é determinada pela altura, né? Ok? Então, de início é isso. E essa outra ilustração aqui traz ondas que não são uniformes, ou seja, regulares quanto a de cima. Então, justamente porque ela oscila a frequência dela. Aqui, enquanto ela tem uma frequência definida, bem desenhada e regular, aqui é irregular. Então aí há a diferença do regular, que dá o som musical, para o som que não é musical, que a gente chama ruído, ok? Ruído porque não tem a frequência regular. A duração, remete ao termo ritmo, é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Então nós vamos ver isso em mais detalhes mais na frente, na prática. É só para nós irmos nos apropriando com tranquilidade desses conceitos. A intensidade, a amplitude das vibrações, e é determinada pela força ou pelo volume do agente em que as produz, né? É o grau de volume sonoro, é o que popularmente quando nós estamos no senso comum de leigos, a gente ouve bastante a pessoa falar que o volume, aumenta o volume, abaixa o volume, né, de um equipamento e tal, sonoro. Na verdade, para nós músicos, eles estão aumentando e diminuindo a intensidade. E aqui, representando isso aqui na figura, trazemos aqui essa figura de duas pessoas, uma falando, sussurrando baixinho, então ela está aqui representada aqui na intensidade pequena, né? Já essa outra, representada aqui com grito, representando um grito, então remete ou denota que ela está produzindo esse som com maior intensidade. O timbre é a combinação de vibrações determinada pela espécie do agente que as produz. Então, por exemplo, o timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade dos sons harmônicos que acompanham os sons principais. Então, isso é um pouco mais complexo, mas eu trouxe esse conceito justamente dessa forma, e não mais simples quanto podemos encontrar em outros contextos,
porque isso, ao longo da minha jornada de estudante de música, eu sempre ouvia isso e ficava sem entender, né? Porque faltou nos meus estudos, quando estudante, essa explicação de como na prática eu vou ter a oportunidade de mostrar algo que eu não tive lá no meu início para vocês, que é como é feita essa questão aqui, ó, dessa segunda parte do conceito aqui, que é derivado da intensidade dos sons harmônicos que acompanham o som principal. Então, assim, essa variação de harmônico que é produzida a partir do som principal. Isso nós vamos ver com maiores detalhes mais na frente, ok? Então, como essa figura traz aqui a representação de 3 pessoas, né, o João, o Pedro e a Helena, onde cada um tem o seu timbre de voz, e nós vamos poder falar um pouquinho melhor através, mais na frente, né, o que proporciona os timbres dos instrumentos, e o princípio da voz também segue nessa mesma forma de entender, tá bom? Altura é medida pela frequência e velocidade das vibrações por segundo, aquilo que nós falamos, né? Então nós temos aqui outra representação muito interessante que simplifica muito bem esses parâmetros que nós falamos aqui. Quando nós falamos aqui, por exemplo, nós temos 2 ondas regulares, sonoras, musicais, vamos assim chamar, onde quando ela tem por exemplo, aqui nós temos, ó, um ciclo, 2 ciclos, né? Aqui, ó, na verdade até aqui um ciclo, 2 ciclos, né? Então, aqui nós praticamente temos 2 ciclos e um pouquinho. Aqui nós temos mais, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, o que ocorre? Aqui, essa nota aqui de baixo, ela está mais alta, ela tem mais frequência por segundo do que essa. Então, essa está mais alta e essa está mais baixa. Então, visualmente, a gente já tem esse parâmetro. A intensidade também nós podemos tirar desse parâmetro da imagem aqui, que é trazido da física, né? Onde nós temos aqui, como nós falamos, essa aqui, ela quando ela é assim quando ela tem mais frequência, ao passo que ela é mais alta, né? Tá numa frequência mais alta. Também quando ela tem essa altura maior aqui, remete-se à intensidade. Então essa aqui, essa de baixo, ela está mais forte, ou seja, a intensidade dela está mais forte que essa e do que essa, ok? Então nós temos esse parâmetro visual aqui para a gente entender mais facilmente, ok? E aqui a questão da duração. Por quê? Nós temos aqui esses parâmetros onde nós temos a tensão do som produzido. E isso também é um pouco mais complexo, mas aqui de momento vai ser o bastante para a gente entender. Então, quando nós temos essa concentração da produção sonora aqui, e ela vai dissipando e diminuindo aqui de uma vez, né, abruptamente, essa outra ela já fica mais no meio. Então é menos tensão que ela tem aqui. Então pode ser que no início, ó, ela não começou bem no início, essa já começou bem no início, e essas duas não tanto no início, né? Então isso nós vamos ver nas outras representações gráficas dos códigos e signos, em que nos ajudarão a entender como se chegamos a isso fisicamente, ok? E a questão do timbre, como nós falamos, que nós vamos ter a oportunidade também de explicar e entender melhor, nós temos esse padrão gráfico aqui, vindo da física também, né? E outros estudos hoje, principalmente com a tecnologia, que representam muito bem, que quer dizer, como nós falamos lá anteriormente, que os harmônicos gerados pelo som principal. Então é como se fosse aqui, vamos imaginar que um som desse fosse o principal, né? E aí os outros fossem harmônicos, né? Gerados a partir desse som principal. E esses harmônicos, cada um tem uma forma, uma característica. E aí a soma do todo dessas ondas todas é que vai constituir o timbre do sonoro daquele instrumento ou da voz, ok? Então é isso, e até o próximo capítulo.